então, amados, segunda carta aos Coríntios, lá na página 62, autor apóstolo Paulo, data 55 a 56, tema glória através do sofrimento, palavras ali chave, consolação, sofrimento, ministério, glória, poder e fraqueza. Nós vamos ver aqui a sequência de fatos não vou dar nenhum contexto histórico de Corinto, que a gente já falou, os problemas da igreja também, tudo já bastante em 1 Coríntios, né? Depois ali embaixo ali, autor também, né? Escreveu para Corinto e os crentes da Acaia, não tem questionamento sobre Paulo. Tema e propósito, página 63. Tendo em mente que 2 Coríntios é a defesa pessoal do ministério de Paulo, resumiremos seu tema da seguinte maneira: ministério de Paulo, seus motivos, sacrifícios, responsabilidades e eficiência. Então o principal tema de 2 Coríntios é Paulo defendendo o seu apostolado e o seu ministério chamado por Deus, tá? Porque, voltando aqui bem rapidinho, ele manda a primeira carta aos Coríntios e larga a bomba lá, né? Tem gente que aceita as repreensões e se arrepende, mas tem aqueles partidos lá, Paulo, Apolo, Pedro, Cristo, né, os partidos lá, e muitos desses partidos rejeitam. O que eles vão rejeitar? Como Paulo traz uma repreensão dura, a gente já falou isso agora na aula anterior, né, nos momentos anteriores, eles, em vez de aceitar, se arrepender e mudar, o que eles fazem? Eles descredibilizam o poder de Paulo. Esse camarada diz que é apóstolo, mas nem é apóstolo nada, né? Eles tentam tirar o poder de descreditar Paulo para poder desacreditar os escritos de Paulo, né? Então eles tentam atacar o apostolado de Paulo. Data e as circunstâncias a gente já falou, né? Eu falei agora, é a consequência então do reflexo lá da primeira carta aos Coríntios. Visão panorâmica, página 65. Nós vamos ver na primeira, 2 Coríntios 1 e 7, Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do Evangelho. Elogia os coríntios por disciplinarem um grande transgressor e defende a sua integridade ao alterar seus planos de viagem. Ele queria ir visitar os coríntios, então, mesmo que isso custasse. Deu os parabéns porque alguém foi repreendido lá, pelo menos, depois da primeira carta dele. Nos capítulos 8 e 9, ali 2, Paulo exorta os coríntios a demonstrarem a mesma generosidade cristã e sincera dos macedônios, ao contribuírem na campanha por ele dirigida a favor dos crentes em Jerusalém. Só que a gente vai ver agora mais para frente. E nos capítulos 10 a 13, Paulo defende seu apostolado, discorrendo sobre a sua chamada, qualificações, sofrimentos de um verdadeiro apóstolo. Então aqui do 10 ao 13 ele vai fazer a defesa do apostolado dele. E essa aqui é uma parte interessantíssima, que eu vou ter que acelerar. Características especiais, é a mais autobiográfica das epístolas de Paulo, ele mais, né, fala que foi ele. 2, ultrapassa todas as demais epístolas paulinas no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e do cuidado de Paulo por seus filhos espirituais. Então ele chora, né, aqui para os coríntios. 3, contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente. Então ali essa primeira parte, eu gostaria que 2 Coríntios 1, do 3 ao 5, alguém lesse aí. Para quem acha que né, aquelas teologias da prosperidade, da confissão positiva, essas teologias aí que ensinam que agora se converteu, agora é só vitória, a luta acabou, né, a prova foi embora, agora é só vitória. Vamos ver o que Paulo fala aí sobre o crente, né? Se é isso aí mesmo, que a conversão é o Harry Potter lá com a varinha mágica lá, né? Eu nem vou dizer, antigamente ia ter que usar a fada, né? Uma fada, agora tem Harry Potter lá, com a varinha mágica lá. Vamos lá, quem lê para nós aí? 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Em toda a nossa? Tribulação. Continua aí, mano. Para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação. Os que tiverem aonde? Alguma tribulação. Vamos lá, continua.
com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Então, assim como as aflições de Cristo também abundam em nós, também somos consolados. Então, ele vai dizer, nós apóstolos passamos por tribulação, mas Cristo nos consola. Vocês, passam por tribulação, mas nós somos consolados e consolamos vocês. Cristo foi atribulado, a gente vai ser atribulado, mas Cristo nos consola. Então, bem claro, crente passa por provação, tribulação. Já começa dizendo que a gente não está isento disso, ali no 4, lá na página 66, tais termos-chave, tais como fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério e glória, destacam no conteúdo incomparável da carta. Então ele vai falar muito dos sofrimentos, dos problemas que a gente passa. Então ali comentário, eu vou ler essa parte, depois já vou pular lá mais para o fim. Paulo estava um pouco preocupado sobre como a igreja de Corinto teria recebido sua primeira carta. Perguntava-se a si mesmo como teriam aceitado suas exortações. Por isso mandou Tito e talvez Timóteo a Corinto para verificar o resultado da epístola. Preocupação, ele sabia o que ele tinha escrito, ele sabia que ele tinha passado a vara neles lá. E ele estava preocupado qual era o impacto daquela carta. Então daí ele manda os missionários e já faz outra carta em seguida, uma atrás da outra aqui. Não tem um intervalo de tempo muito grande entre uma e a outra. Ele já fica sabendo de notícias que vem de Corinto e já escreve de novo. Página 67. Lá para baixo vai estar assim, acho que é primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, quinto. O alvo do ministério de Paulo é levar homens a reconciliarem-se com Deus. O supremo interesse de Deus está no homem. Como embaixador de Cristo, o apóstolo apela aos homens do mundo. 2 Coríntios 5 e 20, quem lê para nós aí? Esse Paulo deixa claro qual era o propósito dele, 2 Coríntios 5 e versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos concilieis com Deus. Então, esse era o propósito do ministério de Paulo, de deixar claro ali nesse versículo. É levar homens a se reconciliarem com Deus. Esse era o ministério apostólico. Depois ali, liberdade no ar. Aqui a gente já está caminhando para o fim já. Então, 2 Coríntios 8 e 9, eu vou ler ali embaixo ali uma parte, aqui a gente vai conversar um pouquinho também. Paulo relata à igreja de Corinto a generosidade das igrejas da Macedônia, em favor do fundo de socorro para a Palestina contra a fome. Vou explicar o contexto histórico aqui para a gente poder falar dessa parte que, na minha opinião, são os textos mais claros do Novo Testamento de como nós, como cristãos, temos que colaborar na igreja. É o mais claro de tudo de Novo Testamento. E se tem muita polêmica, tem que ajudar a igreja financeiramente? Não tem, tem quem ataca, tem quem defende. Como fazer? É a lei, é graça, é Velho Testamento, é Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, para mim é o texto mais claro do Novo Testamento, Nova Aliança, que fala sobre isso aí, E a gente tem que analisar o contexto. Mas aqui, como é que surgiu esse contexto no original? Nessa época que Paulo escreve lá aos Coríntios e estava, nessa época aqui que ele está escrevendo, a igreja de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos romanos lá, onde nasceu a igreja ali, eles estavam perseguindo, eles não estavam dando emprego para os cristãos, tinha muitos cristãos passando fome, necessidade mesmo lá, judeus que se converteram ao cristianismo, outros se converteram ao cristianismo, então a igreja lá estava passando necessidade de alimento, para vocês terem uma ideia. E o que Paulo e os outros apóstolos decidem fazer? As igrejas lá europeias tinham naquele momento uma condição financeira um pouco melhor, tinha como eles ajudar, eles decidiram então, nós vamos ver Paulo escrevendo aos Efésios, Gálatas, Coríntios, nós vamos ver em várias cartas, em vários lugares, Paulo falando do mesmo assunto. Eles fizeram assim, vamos fazer o seguinte, tiveram uma ideia lá, vamos juntar mantimentos, doações em valores aqui, nas igrejas aqui europeias, Macedônia, Corinto, as igrejas lá, vamos juntar dinheiro, vamos ficar um tempo juntando, depois nós vamos levar todos esses donativos para ajudar os irmãos de Jerusalém.
eles criam esse plano. Tá? Agora, o que acontece aqui na prática? Tá? Então eles criam esse plano, esse dinheiro que assim era dinheiro, tá? Então, os capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios é dinheiro que Paulo está falando. Por isso que é o texto mais claro do Novo Testamento, na minha opinião. Então, o que acontece, pessoal? Ele está arrecadando ali dinheiro. Qual é o princípio da arrecadação? Eles estabeleceram assim, ó, é 10%, é 20%, é 5%, como é que é esse negócio aí? E aí ele está falando para uma igreja gentia, não era composta predominantemente de judeus, até tinha judeus convertidos, mas não era uma igreja em Jerusalém, entendeu? Não era uma carta aos hebreus, era uma carta aos gentios, aqueles não judeus. E aí ele vai falar de como eles deveriam colaborar. Aí nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 6 e 7, o princípio está estabelecido ali. Tá? Fica bem claro para uma igreja grega, que não é uma igreja composta predominantemente de judeus. Era gente que não era... Por que eu digo grego? Os gregos guardavam a lei mosaica? Sim ou não? Não, eles não eram judeus. A lei mosaica era só para os judeus. Então Paulo está falando para um povo que não guardava a lei. Tá? Então para eles não tinham essa questão da lei. Lá no capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim, ó, todo 8 e 9, vocês podem ler em casa, fala dessa coleta aí, tá? Desse sistema aí. Mas ele vai dizer do princípio aqui, ó. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui nós temos o princípio da contribuição financeira na igreja. Tá? Tinha aquela situação original lá, mas como eu disse para vocês, a gente analisa e pode tirar o princípio daqui. Né? Então algumas coisas são interessantes aqui, ó. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aqui a gente tem proporcionalidade. Isso quer dizer o quê? Aquele que, para a igreja, né, fecha a mão, não. Né? Não é aquela historinha, eu vou contar uma historinha para você assim, para ilustrar bem, para a gente rir um pouco, tá? Descontrair. Tinha o pai, né, veio para a igreja dominical, a escola da igreja dominical, e o filho foi indo para a escolinha, né, infantil ali. Aí deu 2 moedinhas de R$1 pro menino ali comprar um lanche e dar de oferta, né? Aí o menino tava brincando e tal, daqui a pouco aquela coisa, criança com as moedinhas, né? Quando vê, pum, cai uma moedinha, cai no ralo lá. Daí eu falei, foi o dinheiro da oferta. Perdi o dinheiro da oferta. A do lanchinho ele ficou, né? Entendeu? Então, aí, né? Não tem não. Não, mas é boa essa. É boa essa. Eu não sou bom de contar piada, mas a história é boa. Agora vocês riram, viu? Mas é que fica engraçado do jeito que conta. Perdeu perdi o dinheiro da oferta, né? Então é aquilo ali. Então para Deus é sempre a sobra. Se perder alguma coisa é o de Deus que perde. Entendeu? Meu lanchinho está garantido. É interessante, essa aí é boa, Então a gente tem o princípio, né? De plantar mais, colher mais. Aqui Paulo não está falando de semente, está falando de dinheiro, tá? Vocês podem conferir em casa ali todo, leiam 8 e 9. Então, mas quem semeia com fartura também colherá abundantemente. Só que ele vai dizer, cada um dê conforme determinou no seu coração, não por obrigação ou com pesar. Sobre o pesar eu tenho uma história para contar para vocês. O que é obrigação e pesar? Né? Uma vez, isso eu vou contar para vocês, claro que eu não vou falar nome, né, gente? Tem que me controlar, porque até eu botei o nome do irmão aqui, mas eu não posso falar o nome dele, eu ia contar. Mas uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás, esse irmão não está mais na Madureira, tá? É uma bênção, dou bem com ele, mas não posso falar o nome dele. Um dia terminou o culto aqui, daí na época, ele até acho que liderava uma congregação, e eu era líder de congregação também, eu estava pastoreando a igreja na época. E já dava aula no IBADEC, essa coisa toda, já era professor, ele tinha sido meu aluno. Aí sim, acabou o culto, eu estou no estacionamento aqui atrás aqui, aí estou indo, né, daqui a pouco vem ele, Marcos, espera aí. O irmão era meio problemático, assim, espera aí, já me deu um frio na barriga, né? Tem uns que vem lá com a gente já vê um frio na barriga. Mas é bem assim, irmão, qual é que é? Aí comentei ele, eu quero falar um negócio, mas ele bem bravo, eu quero falar um negócio contigo aí. Ele falou, fala. Como é que funciona esse negócio de dízimo na igreja? Me explica isso aí. Eu disse, olha irmão, eu acho assim,
vou te dar um conselho. Como é que é isso aí? Vai lá e fala com o pastor Paulo. Vai lá e fala com o pastor Paulo, daí ele te explica isso aí. Nessa parte nem é comigo, é com ele. Né? Eu já sabia. Da reta na hora. Eu disse, não, sabedoria. Fala com o pastor Paulo, quem determina, quem controla isso aí. Não, eu já falei com ele, eu quero saber a tua opinião. Eu já falei com ele já, a opinião dele eu já sei. Eu digo, tá, mas é ele que é o pastor da igreja, né? Eu nem gosto de estar falando essas coisas. Não, tu tem que me falar. Ele era bem meu amigo, assim, sabe? Foi meu aluno e tal, parceiro. Aí eu disse pra ele, tá, mas por que tu quer saber? Daí eu fui ganhar ele, né? Ele disse, não, vou ganhar ele aí, né? Aí eu disse, tá, por que tu quer saber? Qual é a tua dificuldade? Como é que eu vou te dizer? Eu quero saber qual é a tua dificuldade. Não, porque assim, ó, eu vou te confessar. Eu hoje estou cuidando de congregação e tal, e tenho que dar o dízimo para ser obreiro, não sei o quê. Eu largo aquele envelopezinho assim, ó, mas eu largo ali... Quase puxando de volta. Ele disse assim, quando eu solto, chega a me dar uma dor no coração dele. Ele falou, é sério isso que eu tô falando, é verdade, aconteceu comigo. Ele chega a me dar uma dor no coração, assim, porque eu fico pensando naquele dinheiro. Daí ele falou aquilo pra mim, daí eu disse, tá, irmão, então, claro, eu ganhei ele, né? Disse, onde é que é a dificuldade? Eu disse, então eu vou te dizer uma coisa, tu tá errado. Ah, não é pra dizimar, não. Eu disse, tu tá errado do jeito que tu tá fazendo. Aí eu disse para ele, leia lá 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Tá? Tu não pode dar com pesar ou por obrigação. Aí eu disse para ele assim, irmão, eu não vou entrar no mérito, isso aí, né? Fala com o pastor Paulo, mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó. O que tu tá fazendo tá errado. O teu dinheiro a igreja tá usando, mas o teu dízimo Deus não tá recebendo. Tá? Ele, mas como assim? O pastor vai usar na igreja e tal? Eu disse, não, Deus não tá se agradando do que tu tá fazendo, sabe por quê? Porque tudo na obra de Deus que a gente faz, não é só o dízimo, a oferta, ou seja, enfim, né? Eu disse, eu não vou entrar nesse mérito, se é bíblico, se não é bíblico, se é da lei, se não é da lei. A questão é a seguinte, ó, tudo que a gente faz na obra de Deus, tudo, se a gente não fizer com amor e por amor, Deus não se agrada. Então, se tu vai dar 10 reais, 100 reais, 1.000 reais ou R$1, se for com amor, Deus vai receber. Deus tanto faz para ele, se é 1.000, se é 1, se é 10. Mas se tu der com amor, agora tudo que tu pode dar 10.000 de dízimo na igreja. Eu não falei esse valor para ele, mas falei mais ou menos assim. Pode dar um valor altíssimo, mas se tu der assim, ó, querendo segurar, o pastor vai usar, a igreja vai usufruir, mas Deus não vai receber. Deus não vai te abençoar. E ele vai ser abençoado no fim da história. Lá, né? Jesus fala da culpa do dízimo, mais da oferta das moedas. Ele fala, mas segundo o coração da intenção dela. No caso da viúva pobre lá, né? Mas então assim, a gente tem Jesus e tem Paulo ali falando. O princípio é aquilo que tu dá com alegria e com amor. E a promessa de Deus ali, claro que tem. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia bastante, colhe com fartura. Não está estabelecido um valor, um critério estático. Né? Ao mesmo tempo, está repreendendo, tu dá com pesar e com alegria e por obrigação. Daí para ele, tu tá errado. Ah, então me explica. Não, agora eu já te expliquei. Até aqui, daí você, não, tá errado. Tudo que tu faz na obra de Deus, se tu pregar e não for com amor, tá errado. Se tu der aula, se eu vim dar aula aqui por obrigação, tá errado. Deus não vai receber, até vocês podem receber alguma coisa, mas Deus não vai se agradar de mim. Então tudo que a gente faz na obra de Deus, inclusive a contribuição financeira, a gente tem que fazer com amor e por amor. Amém? Então para mim isso aí é bem claro e Paulo deixa bem claro ali. Lendo o capítulo todo a gente vai ver isso aí. Para encerrar então, amados, ali agora para nós encerrar. Como é que Paulo defende o apostolado dele? Tá? Ali tem antes ainda, né? Ali naquele quadrinho ali, eu já li aqui, ó, vai ter os dar da vossa pobreza generosamente, espontaneamente, proporcionalmente, com alegria, abundantemente. Essas coisas que eu estou falando aqui, né? Então tudo isso é bíblico, tá? Para encerrar, como é que Paulo faz a defesa do apostolado dele? Os camaradas estavam dizendo que ele era falso apóstolo, estavam rejeitando os ensinamentos dele lá na primeira carta e tal. O cara, né, tinha revelação direta com Deus. Como é que vocês acham que Paulo defendeu o apostolado dele? Os caras chegaram a acusar ele. Olha só que absurdo. Olha como quando a pessoa, né, tem uma amiga minha que diz, que absurdo, que absurdo. Eu acho isso aqui absurdo. Né? Que absurdo. Olha o absurdo que eles acusaram Paulo. Incrível. Eles acusaram Paulo de não receber salário pelo trabalho dele, de apóstolo. De não receber salário. Aí Paulo vai responder o seguinte, né?
E eu assim, eu me inspiro em Paulo nisso. Nisso eu me inspiro em Paulo. Longe de mim querer ser parecido com Paulo, mas a gente tem que procurar referências na vida, né? E nisso eu procuro Paulo. Paulo vai dizer assim, ó, os demais apóstolos recebem salário, tem mulher, né? E eu fiquei no meio de vocês e eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Estou conjecturando, tá? Mas está escrito lá na Bíblia. Ele vai dizer, eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Paulo era construtor, né? Ele construía tendas, acordava cedo e trabalhava a semana toda construindo, para não ser pesado para vocês não ter que me sustentar, para que alguém não me acuse dizendo, ó, tu tá aí, mas tu tá aí porque nós estamos pagando o teu salário porque tu tá aí. E ele vai dizer, não que eu não tivesse direito. Pedro, inclusive, tem mulher, os outros apóstolos recebem salário da igreja, a gente vai ver em Atos lá que é bíblico isso. É direito, é dever, mas eu escolhi, ele vai dizer, eu escolhi trabalhar e não ser pesado para vocês, para que isso não caia sobre mim, para que não seja um peso para vocês. Então o que Paulo estava fazendo naquele momento lá? Ele não era sustentado pela igreja, ele trabalhava para receber o salário dele, para poder pagar casa, comida, moradia, e nos finais de semana e nas noites, nos tempos que ele tinha livre, ele pregava lá para a igreja. Então, claro, nessa parte eu tenho uma aliança com Deus, eu marco, né? De nunca até hoje, nada que eu fiz na igreja eu recebi um centavo, eu cobrei um único centavo. Eu tenho o meu espírito em Paulo de trabalhar e trabalhar bastante para poder sustentar minha família, né? Cuidar da minha família, da minha casa e não precisar receber nada da igreja. É um propósito meu que eu me inspiro em Paulo, não ser pesado na igreja. Fazer tudo que eu faço na igreja como Paulo estava fazendo lá, voluntariamente. E orar a Deus para que Deus levante cada vez mais pessoas que recebam o salário da igreja e que trabalhem exclusivamente para a igreja. Eu sou totalmente a favor, assim como Paulo era a favor, mas eu pessoalmente não quero, né? É um propósito meu de não ser pesado na obra, poder fazer tudo, colaborar na igreja, dar aula, pregar, fazer o que eu for, dirigir congregação, tudo que eu fiz nunca eu cobrei nada e eu não quero receber nada, por amor a Deus, para esse princípio. Mas os caras estavam acusando, é como você chegasse e dissesse para mim, tá errado, tu tá errado, tu tem que receber, isso aí é contra ti. Era o que os caras estavam fazendo, entendeu? E aí Paulo vai dizer, não, mas eu fiz isso para o bem de vocês. Eu me sobrecarreguei trabalhando para não ser pesado com vocês estão me acusando disso, né? Como é que vocês responderiam esse pessoal? Como é que Paulo, para nós encerrar a aula, como é que Paulo defendeu o apostolado dele? O que vocês acham que Paulo fez para defender? Eu tenho as revelações de Deus, eu tenho, né, Wi-Fi direto, eu e Deus aqui. Através da vida dele. Paulo podia dizer, eu sou o cara. Paulo podia dizer assim para eles, ó. Vou dizer umas coisas que Paulo podia dizer, né? Talvez até pensou em dizer. Paulo era humano que nem nós, né, sujeito. Mas o Espírito Santo de Deus, domínio próprio, não deixou ele dizer. Talvez ele pensou, né? Eu sou o cara que não foi ouvindo a pregação de um homem que eu me converti. Que vocês se converteram ouvindo eu, o Apolo, né? Outros pregadores, eu, Cristo. Quando eu estava indo de Jerusalém para Damasco para perseguir e matar cristão, o próprio Cristo veio do céu e apareceu para mim, me cegou, me derrubou no chão e disse para mim, Paulo, deu para ti. Paulo já tinha sido evangelizado por várias pessoas, ele era perseguidor de cristão, né? Matador de cristão. Então ele já tinha sido evangelizado, porque ele era contra o cristianismo, porque ele conhecia o cristianismo, e ele não se converteu. Ele podia dizer, gente, Cristo me converteu, eu sou o único na Bíblia que Cristo veio e apareceu para mim, se revelou para mim, me cegou e disse, Paulo, tu é escolhido meu, deu para ti, Paulo, não tem não se converter, daqui para frente tu é meu e deu para Paulo. E aí tu vai lá para tal lugar, eu vou morar por ti, tua visão vai voltar. Cristo converteu Paulo, ele não se converteu por pregação de homens, ele converteu com o próprio Cristo glorificado. Ele podia ou não podia dizer isso para eles? Podia. Né? Olha só, eu sou o cara que fui ao terceiro céu, que Deus me levou ao terceiro céu, que me mostrou coisas indizíveis, coisas que Deus me revelou, coisas que ao ser humano eu não posso contar. Ele podia ou não podia dizer isso para se defender? Sim ou não? Sim. Mas o que ele usa para se defender? Olha a defesa de Paulo, do que é um verdadeiro apóstolo. Tá? 2 Coríntios, capítulo 2, esse aqui eu faço questão de ler, versículo, 2 Coríntios 11, a partir do 24, diz assim, ó, olha a defesa dele. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando
de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos homens, dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Assim que Paulo defende o apostolado dele. Nossa. E aí? O que é que nós temos para falar depois disso? Comentário. Acabar com a aula, né? Acho que aqui tem que acabar com a aula, né? O que a gente vai falar depois dessa leitura e desse testemunho de Paulo? É assim que ele diz que ele é apóstolo. Ele diz que aí é que está o poder. Aí que está o poder que Deus aperfeiçoa ele. Como ele fala do espinho da carne, né? É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque a tua graça me basta. Glória a Deus. Então falar o que depois disso aí? É assim que ele defende o apostolado dele, não com soberba, né? Mas mostrando as marcas que ele traz no corpo, as marcas de Cristo, por amor a Cristo. E que ninguém tem essas marcas aí, mas olha a forma que ele defende o apostolado dele, para derrubar, né? Na verdade, as pessoas que estavam acusando ele por ele não receber salário, se fosse ao contrário, se ele recebesse, eles iam julgar. Exatamente, exatamente. E aí ele vai lá e marca isso aí. Amém, irmão?